que existiu mesmo um homem que transformou todas as coisas? Esse foi meu questionamento há uns bons anos atrás e me marcou bastante. Por todas as coisas que eu aprendi naquela época e tenho aprendido durante esses anos. E eu espero que nós aproveitemos aqui o tempo de estudo da palavra. Se você está com um boletim aí, você já pode perceber que nós vamos estudar os relatos. Eu estou aqui nos relatos, nos momentos finais em que Jesus já foi condenado. Ele está nas mãos dos soldados. Pode abrir a sua Bíblia em Mateus 27. É daí que nós vamos partir. E eu gostaria, apenas antes de explicar algumas coisas, alguns recursos que são importantes para nós. O Evangelho de Mateus nem sempre é um evangelho tão trabalhado para os nossos dias. O pessoal geralmente vai falar, vai Marcos, vai João. Talvez pela nossa deficiência em conhecer o Antigo Testamento e aquelas coisas que Deus prometeu e como tratou o seu povo, porque o Evangelho de Mateus ele foi escrito para cristãos que já eram judeus, que haviam se convertido, e eles tinham na sua mente o repertório judaico, as promessas, as expressões, o contexto, as esperanças. Então você vai ver Mateus falando a respeito do reino de Deus. Jesus chega para abrir e inaugurar o reino de Deus chegou. Você vai ver Jesus trabalhando no Sermão do Monte, tratando das ordenanças, dos princípios que havia no Antigo Testamento e falando, olha, é assim, é assado. Você vai ver Jesus transformando e apontando para os seus discípulos, como nós vimos o coral cantando aqui, como que abrindo os olhos deles para a realidade em que eles haviam crescido e como eles deveriam viver a partir daquele momento, a partir do momento em que estavam seguindo esse mestre, este homem diferente de todas as coisas. Diferente de tudo que já se passou nessa terra, de fato. Um dos recursos que Mateus usa no seu evangelho, e principalmente nesse texto que nós vamos estudar, é o recurso da ironia. Tem um rapper que eu gosto bastante, o nome dele é Propaganda. Na verdade, o nome dele não é esse, mas é o apelido que ele usa e ele se identifica assim. E eu lembro que num dos raps que ele começa, ele fala que as pessoas... Ele diz assim, eu sei que as pessoas geralmente, a maioria das vezes, falam verdade usando ironias. E é verdade. É claro que a ironia ela é usada muitas vezes para zombarias, como nós vamos ver aqui. Mas o olhar que Mateus tem para esses momentos finais de Cristo sendo maltratado é um olhar muito inteligente. E ele olha e aponta para nós, para que nós observemos alguns aspectos da vida deste nosso Criador. De maneira, olha só que interessante, que ironia. E a primeira ironia é que o Senhor, o homem que é zombado como rei, de fato é rei. Vamos abrir as nossas Bíblias, se você não abriu aí. Evangelho de Mateus, nós vamos a partir do versículo 27 do capítulo 27. O pano de fundo é esse. Vocês já sabem, Jesus havia sido traído por Judas. Ele passou pelo julgamento dos sacerdotes, passou por Pilatos, e Pilatos entrega então Jesus aos soldados para que ele sofra algumas correções. Mas essas correções, elas são correções acima do ponto. Vejam só, 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Muito provavelmente uma capa dos próprios soldados. E aqui alguns comentaristas dizem, olha só, os soldados estão zombando, né? É como se dissessem assim, você está dizendo que você é rei? Então toma aqui uma capa de rei, então. E a ideia pensem, o que um rei geralmente trazia era de fato um manto, né? E aqui a zombaria parte disso aqui também. Isso aqui tem parte na zombaria.
um manto vermelho. 29. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando dele a vara da sua mão, batiam com ele na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. A cena, se você assistiu aquele filme da Paixão de Cristo, você tem um pouco de referência do que acontecia aqui. Os azorragues batendo no corpo de Cristo, muita humilhação, zombaria, os soldados batendo, fazendo aquele revezamento, é muita humilhação, muito sofrimento. E lembre, ele já havia passado a madrugada orando com bastante sofrer, e é intenso o sofrimento espiritual, psicológico de Cristo aqui. Lembre que no Getsemane ele sangra sangue, ou ele sua sangue. Os estudiosos dizem que é um nível de intensidade de sofrimento altíssimo. A questão é que Cristo está aqui, diante desses homens, sofrendo na mão deles, sendo humilhado por eles. E o que há no coração desses homens é: salve, Rei dos Judeus. Esse é o nosso primeiro ponto. O homem que é humilhado e é zombado como rei, é rei de verdade. Agora, a questão que fica para nosso entendimento é: que tipo de reinado é esse de Cristo? Pense você como um discípulo, como um homem daquela época, como uma pessoa daquela época. O que havia no coração do judeu? Qual era a expectativa de um rei que viesse libertá-lo? Um guerreiro? Se você olhar o primeiro versículo do Evangelho de Mateus, é relatado o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus está ligando, ele de fato é de uma linhagem de rei. O versículo 2 do capítulo 2 diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o homem, o recém-nascido, rei dos judeus? Vem, o evangelho está pipocando, Mateus está informando, ele de fato é rei, Jesus é rei, mas os soldados zombam dele como rei. E a gente precisa pensar em que tipo de reinado é esse que Cristo nos propõe. Um rei que não está no seu cavalo, não está trazendo seus exércitos para destruir, para dominar, mas é um rei que está sendo humilhado, está sendo chicoteado e zombado. É um rei que diz que tem toda a autoridade. As palavras do final do Evangelho Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Mas o que nós encontramos aqui é um rei humilhado. E é importante que nós tenhamos na mente todas as informações, ou pelo menos tentemos lembrar as coisas que Jesus tratou, o Mateus tratou na vida de Jesus. Se você for lá no capítulo 20 de Mateus, você também conhece essa história, você vai se lembrar de que Jesus Jesus está ali, encontra com a mãe de Tiago e João. E ela propõe a Jesus: Senhor, quando tu vieres no teu reino, veja a perspectiva de reino aqui. Quando o Senhor vier no teu reino, dá que um filho meu se sente à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus desenvolve a conversa ali: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês têm noção disso aqui, podem tomar o cálice que eu vou tomar? Eles: tomamos. Um morre crucificado logo de cara, o outro vai ser mandado para uma ilha sob pena. Eles sofrem de fato. Mas a expectativa do coração desses homens é que Jesus fosse um rei, ou trouxesse o seu reinado com grande poder. E Jesus não é desse tipo de rei. Se você abrir o texto de Mateus 20, de 20 a 28, você vai encontrar Jesus explicando a eles. Jesus chamou e disse os discípulos, versículo 25 do capítulo 20: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas.
mas não será assim sobre vocês, entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o rei. Esse é o tipo de procedimento desse rei. E o padrão do reinado de Cristo é esse, de servir, de dar a vida. E eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso. Mas eu alerto a você que tome cuidado a respeito da perspectiva de reinado e da sua postura como servo de Deus dentro desse reinado. Por muitas vezes nós terceirizamos o nosso papel como servos de Cristo. Tome cuidado com isso. Hoje as igrejas estão cada vez mais distribuindo responsabilidades a pastores, a presbíteros, e é quase que às vezes o membro ele diz assim, não, já tem o pastor para fazer isso, ou já tem o líder de tal sociedade para fazer isso. Mas você foi chamado para ser um servo de um rei, que deu sua vida para servir, e que imprime essas características no meu e no seu coração através do seu espírito. Então você tem que observar que tipo de procedimento você tem tido no reino do Senhor. Você tem servido? Ou você tem terceirizado? Liga para o pastor. Liga para o presbítero. Liga para o diácono. Não, criança está bagunçando. Chama um diácono. Semanas atrás, o pastor e o Paulo estavam aqui trabalhando na sexta-noite, no encontro com os adolescentes. Eu estava com os outros irmãos num discipulado. Toco o telefone. Ou vem uma mensagem. Precisamos de você para socorrer tal irmã. Não posso. Pastor, não pode. E o irmão teve que se virar. Vai você, mano. Vai você. Não se prive disso, meu irmão. Tenha na sua mente as palavras de Davi. Davi teve um determinado momento e falou, vou servir ao Senhor, vou adorar ao Senhor, quero ofertar algo ao Senhor. Aí o camarada chega assim, Senhor, Davi, tu és rei, toma o meu campo. Eu sou teu servo, toma o meu campo. Eu vou pagar. Eu não quero oferecer ao Senhor nada que não me custe nada. E o servo do Senhor precisa ter esse no coração. Você terceirizar o seu trabalho no reino de Cristo, você está passando longe do exemplo do próprio Senhor, que deu a sua vida. De fato, Ele é um rei diferente, um rei humilhado, e que aponta que o caminho do servir é diferente. As autoridades, olha, eles se mostram assim, o padrão deles de autoridade é esse, de imposição, às vezes de autoritarismo, mas no reino dos céus não é assim. No meu reino não é assim. Que tipo de padrão? Que tipo de procedimento você tem tido como servo dentro deste reino? Mas a história não segue. A gente tem mais coisas a apontar. Versículo 32 de Mateus 27. Volte seus olhos para lá. O texto segue. O homem que aparentemente sem poder, é verdadeiramente poderoso. Esse é o segundo ponto. Ao saírem, então, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Pense aqui, qual era o procedimento, qual era a questão, a situação da crucificação. Essa haste principal ficava lá no local da humilhação. Agora, aquela trave era para ser levada pelo condenado. Mas Cristo está tão sem forças, está tão debilitado, que ele não tem condições de carregar. E aí os soldados pegam um camarada lá, que muito provavelmente estava lá por causa da festa da Páscoa. Ele vem de Cirene. Cirene é uma região do norte da África, é longe dali. Vem cá, pega isso aqui, ajuda o camarada aqui. Simão então ajuda a carregar aquela cruz. Versículo 33 diz que eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Jesus já está na cruz, já pregado. Pense aqui,
A crucificação era um ato de punição, humilhação para aquele que estava crucificado, muita humilhação. E os locais de crucificação geralmente eram escolhidos para que as pessoas vissem, a maior número de pessoas visse. Às vezes estradas eram infestadas de pessoas crucificadas. Para que quando você passasse, você visse aquelas pessoas mortas, você se lembrasse, tem alguém julgando aqui. Não desrespeite o que nós estipulamos aqui. E Cristo está num local de evidência, humilhado, como exemplo para não ser seguido. O texto diz que ele recebeu vinho misturado, algumas outras versões dizem que é um vinagre, ele toma aquilo e logo recusa. 35, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Isso, se você observar, é cumprimento de profecia bíblica dos Salmos. E sentando-se, vigiavam-no ali. Importante também. Algumas pessoas crucificadas tiveram seus corpos roubados lá. Se não houvesse soldados ali, os parentes chegavam e tiravam as pessoas dali. E o texto, Mateus faz questão de dizer, olha, encheram de soldados. Os soldados estavam todos ali sentados para não permitir que houvesse roubo do corpo, alguma coisa parecida. E Pilatos gosta de cutucar. 37, por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus, provocação de Pilatos com os judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se és filho de Deus. Mais uma vez, essa situação foi explorada por Mateus durante o livro, o Evangelho, e a gente precisa saber o que significava o templo para o judeu. Local em que Deus, de fato, havia estipulado para contato com o seu povo. O templo era lugar santo, de um Deus santo se envolvendo com pecadores. O templo era lugar de adoração. O templo era lugar de sacrifício. E aqueles zombadores passam ali diante daquele homem na cruz e falam, ué, desce daí. Você não disse que em 3 dias reconstruiria o templo? E aí a gente precisa entender as limitações de entendimento das pessoas e onde Jesus queria chegar. Que tipo de templo era esse? O templo que Jesus estava dizendo e falando era a respeito de si mesmo. Vocês sabem, 3 dias depois dali, Jesus ressuscita dentre os mortos. Era dele que ele falava. A limitação, o entendimento. Puxa, aqui algumas pessoas que tratam com arquitetura, com engenharia, sabem o quanto seria impossível construir algo tão rápido. E Jesus diz, em alguns dos relatos bíblicos, diz que o templo foi construído em 46 anos. E aquele homem chega 3 dias, e ainda mais por cima, você está pregado aí, você não tem poder. Você não tem capacidade, você não tem poder para realizar essa obra. De fato, não era esse tipo de obra que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo a respeito do seu corpo, de como ele ressuscitaria em alguns dias. Se você abrir a sua Bíblia no texto em Mateus 16, você vai encontrar no verso 16, Pedro falando a respeito de quem era Jesus a seus olhos. É uma passagem bastante conhecida. Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. O que eles dizem quem eu sou? Em determinado momento, Pedro diz, no verso 16, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É o que Jesus diz a ele. Parabéns, Pedro. Jesus diz, logo depois, em seguida, diz que sobre Pedro, sobre o trabalho daquele homem, a igreja seria levantada.
Mas eu quero que você olhe um pouquinho mais para uns versos um pouco mais adiante. A partir do verso 21, Jesus chama os discípulos e fala assim, venham cá. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. A obra está continuamente na cabeça dele. Olha só quem aparece. 22. Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aquele homem que havia revelado quem de fato Cristo era, o Senhor, vindo da parte de Deus, o Cristo, o ungido, o eleito de Deus, agora está dizendo, sim, Jesus, não fala isso não. Por quê? Muito provavelmente porque na mente de Pedro, o rei e o seu salvador não deveria ir para a cruz. O caminho do rei não é um caminho da cruz na mente de Pedro. O caminho do seu salvador não é o caminho da cruz. Mas Jesus está certo. Jesus sabe do que ele tem que fazer. E ele esclarece, Pedro, sai para lá, arreda para lá, porque a minha obra é essa. E ele precisava salvar. O caminho da minha salvação é esse. O caminho do poder é esse. Aquele que é humilhado, aquele homem que é humilhado, como se não tivesse poder nenhum, está ali na cruz realizando a obra mais poderosa que reflete hoje na minha e na sua vida. Jesus termina o texto do capítulo 16, dizendo aos discípulos que eles deveriam tomar a cruz para segui-lo. E é importante nós esclarecermos aqui, porque nós, nos nossos dias, temos a obra completa de Jesus na nossa cruz, e quando a gente ouve, gente, pega a sua cruz, para ser seguidor de Jesus, toma a sua cruz e siga. Alguns dos nossos dias, as pessoas que não conhecem a Cristo, às vezes usam até a expressão, a minha sogra é minha cruz, o meu trabalho é minha cruz. Isso não tem nada a ver com o texto. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos, para que, se alguém quiser, de fato, vir após ele, deveria tomar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus estava dizendo que no seu momento de maior ameaça, você deve carregar a sua cruz, como Simão de Cirene teve que fazer ali, auxiliando a Cristo, para o lugar da sua crucificação. É o abandono de toda esperança nessa terra, para uma só esperança, a obra que está ali na cruz. Isso é carregar a cruz, negar a si mesmo, esvaziar-se, é se fazer como ele, em obediência. Ao morrer, eu vivo. Ao me negar, eu me encontro com meu Senhor. De fato, eu encontro o sentido da vida. O primeiro ponto é que aquele que foi zombado como rei, de fato era rei. O segundo é que aquele que era sem poder, de fato é poderoso. O terceiro ponto, irmãos, volte ao texto do capítulo 27, é que Jesus de fato salva aos seus eleitos. Aquele que não pode salvar a si mesmo, salva a todos. Versos 41 e 42 diz assim, da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele está impossibilitado, ele está preso. Mas Mateus faz questão de dizer que Jesus está salvando desde o início. Jesus salva quando ele enfrenta Satanás no deserto. Jesus salva quando ele ensina aos seus discípulos no Sermão do Monte, esclarecendo a lei e os princípios do Senhor. Jesus salva quando ele expulsa os demônios, dizendo, cheguei. Jesus salva quando ele cura. Cheguei.
Mas aqueles homens entendiam que, puxa, ele salvou a todos e não pode, ele está impossibilitado de salvar a si mesmo. Isso é irônico. Mas diante do Senhor, isso não é irônico, porque faz parte da sua obra, da sua convicção. Aqui eu queria apelar ao entendimento e compreensão de vocês a respeito da obediência convicta de Jesus. Se vocês lembrarem de alguns pontos, muito provavelmente o coral vai falar dos momentos no Getsemane. Vocês se lembram do que o Senhor Jesus diz? Eu vou. É pesado o fardo, mas eu preciso ir. Desde o início, toda a sua obra está na sua mente. Eu preciso me entregar para salvar pecadores. Há uma obediência convicta aqui do Senhor, que pode parecer estranha para nós, ocidentais. Tem um aspecto interessante aqui em filme. Lembra do Titanic? Se você não assistiu, puxa, já faz bastante tempo, eu acho que dava para você ter assistido. Eu sou geralmente, quando eu uso exemplos de filme, eu acabo estragando, porque eu conto o final, tá, gente? Então, não é quase o final, mas é o final. O caos está acontecendo, o navio está quebrado, está afundando, e o relato que nos foi passado na última versão de Titanic é que os homens, primeiro, havia ali marinheiros armados, isso para a época era um absurdo, mas o relato está no filme está assim. A outra questão interessante é que no filme, os homens, você encontra alguns homens tentando tirar, ou querendo salvar a si. Lembram disso? Tentando de algum jeito entrar nos botes. Eram poucos botes. Deixa eu entrar aqui, dá licença. Quando o escritor, o camarada que fez o filme foi questionado, puxa, mas isso não era real, por que você fez isso aqui? Porque se eu escrevesse o que era verdade, ninguém ia acreditar. Que homens estavam desarmados no navio, e que homens, e muitos deles, ricos, a maioria eram pessoas ricas, mas de grande importância na sociedade da época, deixaram seus lugares e fizeram, as mulheres têm que ir, as crianças têm que ir. Há um aspecto moral de obediência, de honra, que foi perdido na nossa sociedade ao ponto de um filme ter que ser alterado. Mas Jesus não é assim. O padrão do cristianismo antigo, que foi perdido, e na verdade talvez aqui no nosso Brasil isso nunca tenha acontecido, é de padrões morais elevados, de que você se comprometeu a fazer alguma coisa, você faz. De se você tem uma mulher para honrar, você honra. Se você tem o seu compromisso de cuidar da sua família, você vai até o fim. Mas hoje nós temos uma sociedade de frouxos e de pessoas que não honram seus compromissos. Mas com vocês não deve ser assim. Muito pelo contrário. Veja bem, eu não estou querendo que vocês amem, ou melhor, que vocês vivam por regras para alcançar a obediência. Eu quero que vocês entendam que se vocês amam de fato o Senhor Deus, vocês olham para as suas ordenanças e falam, é belo, é maravilhoso, eu quero obedecer. Então quando Cristo dá o exemplo desse, eu obedeço o Pai até o fim, Ele está dizendo, eu amo obedecer o Pai. Em primeiro lugar, esse tipo de obediência, de honra, de minha obra até o final. E a minha obra de salvar significa dar minha vida. Dar minha vida de uma vez por todas. E eu vou cumprir isso. E você, como filho do Senhor, tenha esse cuidado de obedecer convictamente, com todo prazer, olhar aquelas leis maravilhosas. Davi olha para a lei de Deus e fala, Senhor, é belo isso, gente. Como eu amo a tua lei. Davi tinha entendido. Lembrem que o pessoal gosta de falar, é Antigo Testamento. Davi está no Antigo Testamento. E ele diz, eu amo a tua lei. Eu amo te obedecer. E o que Cristo fez foi formar um povo que ama obedecer. Um povo que se deleita nas suas ordenanças. Que é convicto até o final, como seu mestre. Nós vamos caminhar. O último ponto é que aquele homem desesperado,
que parece não confiar, ele de fato confia no Senhor. A partir do verso 43 de Mateus 27 diz assim: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. É isso que os zombadores estão falando. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O que nós temos aqui é escárnio contínuo. Está preso. Ele foi abandonado por Deus. Ele confiou em Deus. Se Deus está deixando que ele fique ali na cruz, é porque, na verdade, Deus nunca ligou para ele. Ou a sua confiança não foi genuína. Mas o aspecto aqui, será mesmo que Jesus não tinha confiança no seu Senhor? A gente pode apontar algumas coisas, eu vou dizer aqui a vocês. A ironia é que nós caminhamos até aqui dizendo: ele é rei porque ele sabe o caminho de reinar de verdade. Ele é poderoso porque ele sabe que o seu poder, ao ressurgir dos mortos, salva muitos. E ele salva muitos se entregando na cruz. Como um homem com essas convicções podia não confiar no seu Senhor? As palavras de Jesus aqui são as palavras do Salmo 22. Se você observar o Salmo 22, 23 e 24, você tem ali uma trilogia falando a respeito da obra do Messias. O que Jesus está fazendo é trazendo à sua memória um salmo de confiança que Davi usou para falar ao Senhor no seu momento de angústia. Mas temos mais informações. Você tem o Getsêmani apontando quando Jesus fala: eu darei a minha voz, a minha vida, não seja como a minha vontade, Pai, seja como a tua. Ele sabe que a sua morte é necessária para salvar outros. Aí a gente tem um aspecto interessante aqui. As trevas enchendo a terra naquele momento. É como se Mateus estivesse detalhando o juízo do próprio Pai sobre seu filho. Lembre-se, Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que obedeceu até o fim. Ele é puro, ele é santo. E ele sofre e paga pela vida dos pecadores, dos maiores pecadores, entregando a sua vida em obediência. O Pai está ali agindo com peso, com terror, para que de uma vez por todas tudo ficasse consumado. O véu do templo rasgado de cima a baixo é a garantia de que eu e você hoje podemos chegar diante do Senhor. Aquele véu é o véu no Antigo Testamento, né? Nos tempos de Jesus, é véu grosso. Só o sumo sacerdote podia acessar lá. E o relato de Mateus é dizendo: olha, acabou. Deus vem com peso, com juízo sobre seu filho. E aquele juízo, aquele sacrifício é perfeito, é maravilhoso e é aceitável diante de Deus a partir do momento que o véu rasga de cima a baixo, dizendo: acabou. A obra é perfeita, o sacrifício é perfeito e é bom diante de Deus. Eu vou relatar aqui a vocês uma pequena parte de um poema de uma mulher chamada Elizabeth Browning. Diz assim: sim, uma vez o clamor de Emanuel este mundo abalou. Um clamor singular, sem eco. Deus meu, abandonado estou. Procedeu dos lábios do santo em meio à sua perdida criação, para que nenhum dos perdidos use tais palavras de desolação. As palavras foram dele e tão somente dele, para que eu e você
Por mais que nós enfrentemos dias terríveis, jamais nossos maiores dias de complicação serão como este dia, porque o Senhor pagou de uma vez por todas pelas nossas vidas. Aquele que é incapaz e aparentemente abandonado de Deus, confia sua vida ao seu Senhor. Muito bem, falamos de um rei de fato, falamos de um rei, de um homem poderoso de fato, falamos de um homem que salvou a sua vida, falamos de um homem que confiava no seu Senhor, confiou sua vida toda ao seu Senhor, completando a sua obra. Mas a história não acaba aqui. A ressurreição é necessária, e eu queria terminar exatamente falando a respeito da importância da ressurreição. Algumas pessoas dizem e desacreditam da ressurreição de Cristo, porque é algo de fato sobrenatural e às vezes até inimaginável. Ele ressuscitou mesmo? Será que isso não eram visões? Mais uma vez, depois do culto, você pode ler a pastoral, você tem algumas respostas a isso. Mas o fato é que a ressurreição é necessária para a minha e para a sua vida. Ela teve que acontecer e ela aconteceu de fato, para que nós olhássemos todas essas coisas que aquele homem fez na cruz, naqueles seus últimos momentos, e elas se tornassem verdadeiras em nossa vida. Porque o mesmo que disse que eu preciso entregar a minha vida, o mesmo que disse a minha autoridade, o meu jeito de dirigir, de ser rei é diferente. O meu poder eu mostro ali. Esse mesmo homem, se ele não tivesse ressuscitado, suas palavras estariam perdidas. E a ressurreição então é necessária para que cada um desses passos seja verdadeiro para todo aquele que crê. Para que você tenha de fato um coração transformado, um coração que não quer mandar, mas quer servir. Um coração que quer obedecer convictamente. Um coração que quer se sujeitar, que compreende as palavras. Puxa, verdade, agora eu entendo. Reparem o poder que acontece, que há no coração dos discípulos a partir do momento em que eles compreendem a ressurreição de Cristo. Suas vidas são transformadas, eles pregam com ousadia, eles vivem de fato, eles dão a vida por aquilo. E a ressurreição deve retumbar no seu coração, deve fazer pulsar no meu coração, no seu coração, para que nós vivamos sob esses aspectos poderosos do Rei Salvador, do Rei Cristo. E não somente isso, os meus anseios, seus anseios, se você tem alguma expectativa ou algum lampejo de beleza na sua vida, ao contemplar a obra do Senhor, a sua criação, ou ver o nascimento do seu filho, ou você estar no seu momento de alegria no seu casamento, ou você ser promovido, aprender algo num curso, você se alegrar com a sua amizade, sentar à mesa com a sua família. Qualquer momento de alegria estupenda e genuína aponta ou grita desesperadamente para a ressurreição. Porque se não há ressurreição, a nossa vida é a mais pobre de todas. Não tem significado. Não tem sentido, não tem esperança. Paulo vai dizer isso. E o Senhor disse que Ele colocou no meu e no seu coração o desejo, o sentido pela eternidade. Então que você olhe essa obra completa e maravilhosa. Nesse dia de Páscoa, nós vamos ouvir o restinho da cantata aqui agora. Observe os momentos, os toques, a dedicação, o envolvimento do seu Senhor. Aquele que é Rei de verdade, é poderoso de verdade, que salva de verdade, que confia no seu Senhor, que ressuscitou, para trazer um coração transformado e todas essas realidades na nossa vida. A sua obra fala até hoje, e nenhuma outra obra é comparada a esta. Que o Senhor nos abençoe.